Olá! Chegamos ao nosso quinto dia do devocional Melhores Escolhas, Menos Arrependimentos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que o amor exige de mim. Essa pergunta esclarecedora, mas ao mesmo tempo bem aterrorizante. O que o amor exige de mim? Deve servir para vigiarmos a nossa consciência. Ela deve ser como um guia, como uma placa sinalizadora, uma bússola enquanto navegamos pelas complexidades inevitáveis próprias de cada relacionamento. Deve informar como devemos agir na hora de namorar, de nos casar, de educar os nossos filhos, de liderar, de gerenciar a nossa equipe, de treinar, enfim, de nos relacionarmos. Deve traçar um perímetro em torno do que dizemos. Afinal, devemos dizer aquilo que gostaríamos de ouvir. E isso não quer dizer passar a mão na cabeça de ninguém, é falar com respeito, com amabilidade. Mesmo no meio da correção, o que eu gostaria de ouvir diante disso? Seja com quem for, essa pergunta dá a voz, a vontade de Deus para a nossa vida sobre as questões onde a Bíblia, assim como todas as outras literaturas religiosas, se torna silenciosa. Ela preenche as lacunas com uma precisão inquietadora. Ela funciona bem onde as concordâncias falham. Ela anula a justificativa insípida, mas a Bíblia não nos diz que é errado. Fecha brechas, expõe a hipocrisia. É juiz e júri. É uma pergunta tão simples, mas é de maneira inescapável, extremamente exigente. A nossa última pergunta, inspiradora pelo mandamento de Jesus: como eu os amei. Transpassa todos os cenários de relacionamentos imagináveis. De vez em quando, todos nós somos tentados a nos perguntar ou imaginar o quão pouco estamos conseguindo lidar com certos relacionamentos. Exatamente o que não queremos que a outra pessoa que está do outro lado da mesa pense a nosso respeito. Esse assunto requer uma explicação. Quando apresento este conceito para algumas pessoas, muitas vezes peço para que as pessoas memorizem o seguinte: quando você não tiver certeza do que dizer ou fazer, pergunte o que o amor exige de você. O amor é um mandamento universal, inevitável e simples de Jesus. Devemos fazer aos outros o que o nosso Pai Celestial fez por meio de Cristo. Ele fez o que era melhor para nós. Nós, por nossa vez, devemos fazer o que é melhor para os outros, até mesmo quando darmos menos do que o nosso melhor for considerável, aceitável pelos outros. Ame. O amor preenche lacunas. O amor reduz o atrito causado pela nossa falta de visão ampla, pelo nosso conhecimento limitado e pelas nossas experiências que acabam dificultando a nossa capacidade de discernir. Há muita coisa que eu não sei. Há muita coisa que eu nunca vou saber ou mesmo nunca vou entender. A minha ignorância não impede a minha capacidade de colocar os outros em primeiro lugar. Portanto, se por um lado nem sempre sei no que acreditar e ao mesmo tempo a minha opinião sobre uma série de coisas continua a amadurecer e a mudar, quase sempre sei o que o amor exige de mim. E eu aposto que você também sabe. Parece algo tão simples amar.
tão difícil. Em Mateus 7, versículo 12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E 1 Coríntios 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes e não ufana, muito menos se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Pai querido, como é difícil, Pai. Principalmente nesses tempos onde a gente se vê refugiado dentro das nossas casas, encarcerados, Pai. Onde as nossas emoções estão na lua. Como é difícil amar, Pai. Nos ensine nas pequenas coisas do nosso dia a dia a amar, Pai. Continue falando aos teus filhos, todos que estão me ouvindo, Pai. Seja onde estiver, que o teu Espírito Santo possa visitá-los, enchê-los, orientá-los como um holofote grande, nos momentos exatos onde devemos derramar amor. Não deixe passar nenhum momento, Pai, sem que amemos. Nos dá sensibilidade para amarmos cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por este tempo juntos, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, queridos.